Alegria de chamar aqui para conversar com a gente, de fato, é uma continuidade, né, dessas coisas todas que a Damares dividiu, e são intimidades, e são cuidados com os aspectos emocionais, e são os aspectos emocionais e o estilo de vida o tema da próxima palestrante, que é a doutora Andréa Toledo, que é psicóloga clínica e da saúde, é doutora em Ciências da Saúde pela Universidade Federal de Goiás, é professora universitária, que responsabilidade, é especialista em avaliação psicológica e perícia examinadora do trânsito, e é a nossa convidada de agora. Vem cá. Boa tarde. Primeiro eu queria agradecer, né, a ABCD, a todos os organizadores, porque para nós, enquanto pacientes, cada evento é muito importante, né? Ele muda a nossa vida, porque a cada evento a gente sabe mais e mais e o que é importante, né, para nós enquanto paciente. Depois eu volto ali. Quando eu fui convidada para falar de estilo de vida, né, e aspectos emocionais, eu fiquei pensando, o que eu vou abordar? Né? Aqui foi falado, né, durante todo o período sobre estilo de vida. Né? A gente falou da importância da nutrição, a importância da adesão ao tratamento. Né? Então, eu fiquei pensando, será que eu trago alguma coisa mais científica? Né? Ou eu trago uma experiência minha, enquanto paciente, e uma experiência minha dentro da clínica, atendendo, né, os pacientes com doença inflamatória intestinal. E aí eu decidi trazer, né, a experiência enquanto paciente e a minha experiência atendendo pessoas com doença inflamatória intestinal. E aí eu fui buscar, primeiro, a definição, né, de estilo de vida. E aí eu encontrei forma como uma pessoa escolhe viver a vida. Né? Isso é a definição de estilo de vida. E eu fiquei pensando, então tá, estilo de vida e aspectos emocionais. Então, quando a gente lê que o estilo de vida é uma forma como eu escolho viver, então ele está diretamente ligado aos aspectos emocionais. Um influenciando o outro. E aí eu fiquei pensando, nós, enquanto, né, pessoas com doença inflamatória intestinal, a gente tem duas opções, e aí a Damares falou muito bem, né, a questão da resistência e da resiliência. Então, como estilo de vida, enquanto pessoa com doença inflamatória, eu posso pensar, né, como que eu vou me relacionar com a doença. Isso é um estilo de vida. Como que eu vou escolher me relacionar com a doença? E aí, uma das formas, né, que a gente percebe, e aqui sem julgamento, tá? Já passei por várias formas dessa, né? Mas uma das formas é ver a doença como inimiga, que aí entra na resistência da Damares, né? Será que eu vejo essa doença como uma inimiga? E como que eu percebo isso quando a pessoa vê a doença como inimiga? Primeiro, negação, que a gente vê muito. Né? Dentro da clínica, a gente vê que muitas pessoas negam a doença, não aceitam. E aí, qual que é o prejuízo disso? É a não adesão no tratamento, porque eu não busco o tratamento, eu não busco informação sobre a doença. Né? Então, uma das formas, quando eu vejo ela como inimiga, é a negação. Outra forma, culpabilidade. Eu culpo a doença por tudo. Né? Eu pego muito, às vezes, paciente dentro da clínica, lá, não só a doença inflamatória intestinal, mas a doença crônica em si. Né? E aí você fala, o paciente fala, eu estou triste porque eu não fui no aniversário da minha amiga. Aí eu falo, por que você não foi no aniversário da sua amiga? Ah, porque eu tenho a doença. Aí eu falo assim, mas por quê? Ah, porque eu preciso ir no banheiro. Aí eu falo, às vezes eu falo, mas às vezes, se você sentar, pedir para sentar perto do banheiro, né? E aí a pessoa vai colocando vários empecilhos, porque ela culpa o tempo inteiro, né, a doença. Vergonha, né? A gente pega muitos pacientes que têm vergonha de falar que tem a doença.
Então, às vezes tem paciente que tem tanta vergonha que ele esconde da família. Eu já tive um caso dentro da clínica que a pessoa casou, não contou para o marido que tinha doença e nem para a família dele. E aí, depois, anos, quando veio, né, a doença em atividade, que ela se abriu. Né? Imagina quanto ela se sentia sozinha. Né? Porque quando eu tenho vergonha, eu não falo, eu escondo, eu me sinto sozinha. Eu deixo de participar desse momento aqui. Né? Revolta. Tem muitas pessoas com a doença, revolta, não aceita, né? E aí vem junto, né? Com a negação, se revolta, e aí isso deixa também de fazer tratamento, entra em depressão, né? Entra com ansiedade. Então, quando eu vejo a doença como inimiga, né? E eu ajo dessas formas, é um estilo de vida, né? E aí, quais as consequências, né, para a minha vida quando eu vejo a doença como minha inimiga? Né? Primeiro, isolamento. Porque se eu estou com vergonha, eu não conto, eu deixo de participar desses momentos, eu não procuro associação, eu não tenho outra pessoa para falar sobre, né, eu não falo das minhas angústias. Claro, a gente passa medo, sim, como a doutora Marta falou, o tempo inteiro eu tenho medo da doença voltar a estar em atividade? Tenho. Mas eu tenho a minha família que eu posso falar, eu tenho a minha psicóloga que eu posso falar, eu tenho meu médico que eu posso falar para ele, né, dessas minhas angústias. Então, quando eu vejo ela como inimiga, eu me sinto muito isolada, porque eu deixo de ter ajuda. Depressão, né? Eu posso estar, né? A gente vê que a prevalência, né? E na minha tese de doutorado estudei isso também. A prevalência de depressão, né, em pessoas com doença inflamatória intestinal, ela é mais alta que na população em geral, né? E aí, quando eu vejo que ela é minha inimiga, eu tenho vergonha, né, eu não aceito, aí sim eu entro num processo depressivo, porque eu não me aceito. E a doença, eu querendo ou não, ela faz parte de mim. Interrupção da vida profissional, porque às vezes eu culpo a doença por tudo, né? E deixo de fazer as coisas, vou deixando, deixo de trabalhar. Claro que tem momentos que eu tenho que parar, né? Eu já tive momentos da minha vida que eu fiquei 40 dias internado no hospital. Vai ter como eu trabalhar? Não. Né? Mas quando eu saí, eu tentei retornar à vida o mais normal possível. Né? Então, quando você nega, quando você vê ela como inimiga, essas são as consequências para a sua vida. Dependência financeira, e aí casa, né, com a profissional, né, porque quando eu não sigo a minha vida profissional, eu não tento, né, e aí vem com a resiliência da Damares, quando eu não tento viver da melhor forma possível, eu, né, vou depender dos outros, e aí isso entra com a minha baixa autoestima, né? Se eu estou depressiva, eu estou com baixa autoestima. Se eu não trabalho e tenho dependência financeira, isso me traz baixa autoestima. Então, está tudo né? Tá tudo casado um com o outro. Piora da atividade da doença. E aí eu vou falar uma experiência minha enquanto, né, pessoa com doença inflamatória intestinal e também de pacientes. As pessoas que têm que têm resiliência, as pessoas que tentam viver a vida dela, mesmo com todos os prejuízos da doença, da melhor forma possível, elas ficam melhores. Tá? E aí tem um outro lado, um outro estilo de vida que eu posso escolher sem ser de ser inimiga, aceitar. Né? E aí eu digo aceitar é fazer as pazes com a doença. É fácil ter doença, qualquer doença crônica? Não é fácil. Tá? Mas quando eu aceito, eu digo que eu faço as pazes com ela, eu vejo, né, eu brinco até que falo abraçar, acariciá-la como parte de mim. Tá? Ela faz parte de mim, ela faz parte da minha história. Tá? E essa história, né, que eu vivenciei com ela, apesar das dores, me trouxe muitas alegrias. Eu lembro todos os dias que eu tenho doença inflamatória intestinal, que eu tenho doença de Crohn. Mas eu lembro que eu tenho e sou grata todos os dias por estar aqui, por exemplo, hoje não no hospital. Então, eu sou grata hoje,
né? Porque a doença, eu brinco que ela me fez mais forte e ela me fez agradecer a cada momento da minha vida. Então, por isso, aceite, abrace, a gente fala abrace, aceite ela como parte de você, como parte da sua história. E como tudo na vida traz coisas boas e traz coisas ruins. Então, a doença não define quem eu sou, mas faz parte de mim. Reestruturação, né, da minha vida. Então, quando eu aceito a doença, eu vejo as dificuldades que a doença traz, mas eu reestruturo a minha vida para adaptar a ela. E reestruturar não quer dizer abandonar. Reestruturar quer dizer mesmo com a doença, construir a minha vida. Eu tive o diagnóstico tem 27 anos, tá? Eu tinha 20 anos de idade. E mesmo com o diagnóstico da doença, mesmo passando por cirurgia, mesmo 40 dias no hospital, eu casei, tive filho, fiz meu mestrado, fiz meu doutorado, sou professora universitária, sou psicóloga clínica, enfim, eu tenho vários papéis hoje, mesmo com a doença. Então, a gente tem que aprender a reestruturar a vida da gente. Qualquer doença crônica. Não é fácil, mas a gente consegue, e isso é da capacidade humana. Tudo a gente consegue adaptar. Então, adaptem, né, a doença e não deixem, né, de viver os momentos bons, não deixem de viver a vida, não deixem de viver momentos profissionais, pessoais, por conta da doença. E aí, quando eu vejo, né, adoto como estilo de vida aceitar a doença, né, essas são as consequências. Motivação. Motivação eu tenho todos os dias. Por isso que eu contei. Eu passei por momentos difíceis e hoje eu olho, sou grata. Sou grata pela vida que eu tenho, pela família que eu tenho, pela profissão que eu tenho, porque momentos difíceis, gente, eles nos preparam para a vida. E eles nos fazem ter olhar diferente para a vida. Nos faz valorizar, né, tudo que a gente tem. Qualidade de vida, né? Porque se eu vejo ela não como inimiga, mas aceitando, eu vou aderir ao tratamento, eu vou buscar, né, quando eu estou em momentos difíceis, né, eu vou buscar um psicólogo, né, eu vou buscar tudo que me faça melhorar. Então, eu tenho maior qualidade de vida, porque qualidade de vida para quem tem uma doença inflamatória intestinal, eu tenho que seguir o tratamento certinho. Eu tenho que saber das minhas limitações. Se hoje eu não estou bem, estou me sentindo, estou vendo que eu estou ficando mais depressiva, vou buscar um psicólogo. Tá? Então, isso tudo me traz qualidade de vida. Agora, se eu nego, eu não vou atrás disso. Me sinto dona do meu caminho, porque eu sei que eu tenho força, apesar de tudo que eu passei, eu tenho força suficiente para seguir em frente e poder superar todas as dificuldades. Sucesso profissional, porque mesmo diante da doença, com todas as dificuldades, hoje eu sou psicóloga, hoje eu tenho minha profissão, hoje eu trabalho. Então, isso me traz, né, o sucesso. E a remissão da doença. Né? Hoje, eu estava fazendo as contas, que eu até esqueci. Tem 16 anos que eu estou em remissão absoluta. Então, assim, quando eu me permiti escolher como meu estilo de vida aceitar a doença e viver com ela, eu acredito que isso teve forte influência na minha remissão. E eu vejo que as pessoas que aceitam, as pessoas que trazem ela, né, não como uma inimiga, as pessoas elas têm a possibilidade de maior remissão. E aí, que fatores que eu vejo, né, e aí entra na psicologia, que influenciam na decisão de qual estilo adotar, né? Quando eu adoto ela como inimiga, pode ser que eu adote ela como inimiga, e aí a gente vai voltar lá em Freud, viu, Damares? Como ganho secundário, né? O que é esse ganho secundário? Freud fala que é um ganho que a gente tem.
tá? Então, às vezes, será que com a doença, né? E aí a gente tem que avaliar e não se sintam diferentes se vocês tiverem alguma dessas características. Eu já tive. O importante é identificar para tentar mudar, né, o comportamento. Será que com a doença eu não tenho uma atenção que eu não tinha? Porque a minha família toda, meus amigos voltam atenção para mim? Né? Eu tenho um suporte emocional maior, né? As pessoas ficam mais preocupadas comigo, com as minhas emoções, né? E então a doença traz que as pessoas voltem mais, eu tenho mais suporte emocional, ou talvez isenção de responsabilidades, né? Às vezes, que é aquela coisa da culpabilidade, tudo, eu ponho a culpa na doença, né? E isso aqui, quando a gente estuda, gente, não é só da doença inflamatória intestinal, não, doença crônica em si, tá? Quando eu tenho uma doença, né, eu sou reconhecida socialmente como a guerreira, a resiliente. Nossa, você superou, você passou por tudo isso, superou, né? A gente acha bom quando a gente recebe esse tipo de elogio. Né? Às vezes benefícios financeiros, né? E aí eu vou ter às vezes outra pessoa, né, para estar me sustentando, né? Autovalidação, compreensão pessoal que justifica às vezes meu comportamento, né? Eu escuto muito dentro da clínica, eu comporto desse jeito porque eu tenho doença. Motivo, né, para evitar situações desagradáveis, às vezes eu não quero ir em algum lugar e aí, né, eu tenho a desculpa de que eu tenho doença. Tá? Então, esses podem ser alguns ganhos secundários relacionados às doenças crônicas e à doença inflamatória intestinal. E eu não estou falando isso aqui para assustar vocês, não, tá? Mas assim, para vocês refletirem um pouco, né? É natural que as pessoas sintam esse ganho secundário em doenças crônicas, mas refletir, será que eu estou fazendo isso? Né? E aí, quando eu aceito, né, o estilo, eu vejo que assim, eu tenho um controle maior da minha vida, eu tenho autonomia, né, eu aprendo a gerenciar a saúde, né, mesmo com as limitações, né, que é o que a gente está aqui, né, eu quero saber mais da doença, o que eu posso fazer, o que é importante para que eu fique bem, sensação de controle sobre a vida e a doença, né? Porque, assim, apesar de eu não ter controle total, mas eu sei que se eu fizer o tratamento direitinho, a possibilidade de eu entrar numa atividade vai ser menor. Então, eu me sinto mais com controle da minha vida. Sensação de conquista, né? Mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante dessa doença, né? Eu ainda consegui ter várias conquistas, né? Autoconfiança, porque eu sei, e aí casa, né, que mesmo com todas as dificuldades eu sou capaz. E proteção contra transtornos emocionais. Então, quando eu aceito, quando eu tento reestruturar minha vida da melhor forma possível, isso me previne, né, de alguns transtornos, como a depressão, ansiedade. E aí eu queria deixar essa mensagem aqui, tá? Que nós somos responsáveis por nosso estilo de vida. Então, somos nós que escolhemos qual estilo de vida que eu quero levar para a minha vida. E aí vem o empoderamento, né? Que a Lê falou. E a Júlia falaram. Então, assim, eu tenho poder de decisão qual estilo de vida eu quero adotar. Eu vou ver a doença como inimiga ou eu vou aceitar e tentar viver com ela da melhor maneira possível. Tá? Então, eu queria deixar isso aqui para vocês refletirem. Tá? Obrigada pelo convite. É isso. Obrigada.